E a Asas, gente, foi uma das empresas que divulgou seus resultados também recentemente. Na semana passada, a gente viu a companhia, viu o lucro crescer aí 46,9% no primeiro trimestre. A gente viu o que aconteceu com as ações também da Asas no Ibovespa na semana passada. Vamos comentar então esse cenário agora com Rafael Sacchetti, CFO da Asas. Tudo bem? Muito bem-vindo, Rafael. Obrigada por conversar com a gente aqui no Tudo bem, CNN Money. Boa tarde. tudo bem, Muriel. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo, obrigada, viu, pela Ótimo. disponibilidade. Gostaria muito de te ouvir, viu? A gente está olhando para um lucro líquido recorrente que teve aí 15,6% de crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao que vocês acabam destacando e trazendo para a gente, então, os fatores específicos que contribuíram para esse resultado de um lucro líquido que surpreendeu tanto e vimos, no fim das contas, aí um cenário que fez com que as ações do Asas disparassem? Perfeito. Foi um bom trimestre, a companhia teve um ano de muitos ajustes no ano de 2024. Foi o ano da fusão, o ano que nós unimos, então, as duas grandes companhias, o grupo de moda Soma e a Arezzo&Co. E os resultados vieram um pouco abaixo do esperado no ano de 2024, mas com muita construção que estava sendo feita dentro da empresa para unir a companhia, para gerar muita alavancagem de receita através da transferência de know-how. E essa alavancagem de receita começa a trazer resultados muito positivos já no primeiro trimestre de 2025, com a companhia Hering, a marca Hering, crescendo acima de 19%, com o vestuário feminino também crescendo acima de 27%, e uma forte redução de despesa. A companhia vem trabalhando recorrentemente numa revisão da sua estrutura corporativa, na unificação de áreas de back-office, e com isso nós conseguimos um excelente lucro operacional que se converteu em uma boa geração de lucro líquido no primeiro trimestre. Acho que a visão da companhia já era bastante positiva para o ano de 2025 e se mantém. Talvez os investidores estavam um pouco ansiosos aí para enxergar esses resultados se materializando em termos de números concretos, para voltar à base acionária, para começar realmente a reprecificar a companhia, como aconteceu de fato no dia da divulgação dos nossos resultados. Perfeito. E aí, outro ponto que eu queria entender, olhando para o EBITDA também, de novo um crescimento, uma nova expansão. Queria até entender quais foram as iniciativas estratégicas para olhar para essa margem também e se desenvolver. Vai no mesmo caminho desse cenário do lucro líquido? Mesmo caminho do lucro líquido, foco total em receitas. Nós somos Tá. um grupo de moda que vende desejo, que vende produtos de alta qualidade e, por consequência, uma margem bruta muito boa. A companhia trabalha com margens altas. O fato de crescermos a receita aí nesse nível, nesse patamar, acima de 16%, quando a gente olha a base recorrente das marcas, ajuda muito na performance financeira, tanto do EBITDA como do lucro líquido. E como eu comentei, no lado de despesas, a companhia tem feito um trabalho muito disciplinado na gestão das suas despesas, otimizando estruturas, trabalhando de forma conjunta, unificando áreas corporativas, otimizando despesas de frete, despesas de marketing, despesas de tecnologia da informação. E o resultado foi uma expansão de 150 basis points da nossa margem EBITDA no trimestre. E a visão da companhia para o ano de 2025 é que nós devemos ter bons resultados no ano, a partir de todo esse trabalho que está sendo feito e que agora começa realmente a se transformar em números concretos. A empresa também anunciou a descontinuação de várias marcas importantes. Eu vou até ler para não esquecer de nenhuma. Alme, a Desarme, a Reversa e Simples. Queria entender na percepção de vocês o que essa descontinuação dessas marcas tem relação também especificamente aí com o resultado financeiro, se isso contribuiu de alguma forma ou não. E claro, a expectativa de retorno também agora com essa descontinuação. Perfeito. Esse é um trabalho contínuo que deve ser repensado a cada ciclo de 2 anos, 3 anos, numa companhia que tem um portfólio tão grande de marcas. A união das duas empresas formou um grupo com mais de 34 marcas. E quando a gente olha globalmente os bons benchmarks desse tipo de indústria, que seria a LVMH e Kering Group, eles recorrentemente revisam esse portfólio, tanto para trazer novas marcas, para trazer novas iniciativas, como para retirar algumas, seja por venda do ativo ou descontinuidade. O nosso processo foi feito de forma muito madura, muito construtiva, identificando
quais operações entregavam um grande potencial de geração de valor futura, qual a performance das operações, qual o histórico, qual é o tamanho do mercado endereçável, e a partir dessa leitura de vários ângulos, a decisão foi de encerrar e de repassar algumas marcas que não faziam mais sentido no nosso portfólio. Nossa estratégia foi evoluindo no tempo e essa revisão nos deixa com mais foco gerencial, com mais tempo, com mais atenção e com mais recursos para focar nas marcas que estão indo muito bem, nas marcas que estão entregando o valor estratégico que a gente acredita. E aí vale o destaque aqui no trimestre realmente para a marca Farm, tanto dentro como fora do Brasil, e para a marca Hering, que tiveram crescimentos muito expressivos. Todas as Perfeito. outras marcas do grupo cresceram, nós reportamos isso, houve crescimento de todas as outras marcas, mas essas realmente puxaram muito forte o resultado. Queria até entender, aproveitar que você falou de Farm também, as marcas Brisa, Fábula, elas vão acabar se unindo, né? A Arezzo, também a Farm. Queria entender se isso faz parte dessa estratégia também de reposicionamento, de olhar para essas marcas todas que vocês têm. Queria entender um pouco mais sobre essa estratégia de integrar essas duas marcas com a Farm e com a Arezzo, e aí olhando também para outros critérios que vocês estão adotando para outras marcas, porque tem a BAL, tem a Paris Texas e Troc, que ainda não ficou muito claro ainda qual que pode ser o caminho a partir de agora. A gente pode falar, talvez, de uma descontinuação ou vocês seguem focados em fazer um reposicionamento dessas marcas? Acho que ainda tem essa dúvida. Perfeito. A Brisa é uma linha de calçados que trabalha com produtos flip-flop, então a unificação junto com a marca Arezzo faz todo sentido por uma otimização de estrutura. A marca já nasceu dentro de Arezzo e a revisão que fizemos foi de reduzir estruturas operacionais e corporativas de suporte à marca, mas mantendo a marca ativa, a identidade de marca muito presente que já foi criada. Quando falamos de Fábula, a marca também foi uma iniciativa que nasceu dentro da Farm, né? A marca é uma marca infantil e ela então vai se consolidar dentro da Farm como uma linha de produtos, mas mantendo a identidade da marca, mantendo algumas lojas, e esse processo já está concluído, ele já está realizado. Falando das outras três marcas que a gente citou, a Troc foi descontinuada, foi uma decisão estratégica. A BAL, ela foi repassada, então foi um ativo que a gente vendeu, inclusive foram os antigos fundadores. E a Paris Texas ainda está em análise, ela segue no portfólio, ela segue no balanço da companhia. É uma marca internacional, uma marca italiana que nós adquirimos no ano de 2022 para 2023, e ela continua no portfólio, mas ainda está em revisão. Pode ser um futuro movimento aí ou uma manutenção. Essa é uma decisão que a gente vai levar para os próximos trimestres. Perfeito. E aí aproveito justamente para te perguntar sobre os próximos trimestres, quais são as perspectivas de vocês. Quero saber se vocês divulgarem algum guidance também e aproveito para te questionar como é que vocês estão enxergando esse cenário diante de uma economia com uma taxa Selic que está subindo, está crescente, a gente está com uma expectativa aí de 4,75 na taxa Selic para esse ano. Ainda assim, a gente sabe que isso pode também impactar, de modo geral, aí nas compras dos consumidores, né, no crédito, de modo geral. Que avaliação que vocês estão fazendo diante desse cenário? Perfeito. É sempre o cenário externo, o cenário econômico, sempre é um ponto de atenção para todas as companhias, a nossa não é diferente. Acho que o grande diferencial que a Asas tem é que nós temos marca, branding e trabalhamos com o público A, B. É um público que sofre menos, eventualmente, com a pressão tanto inflacionária quanto a questão de juros, né? Mas é um ponto onde a gente está sempre atento, está sempre prestando muita atenção, mas a gente acredita muito na nossa capacidade de gerar desejo através de marca, através de boas coleções, um produto de alta qualidade. É um diferencial e realmente pode fazer a gente descolar, e historicamente a gente descola em performance em relação à economia macro. Falando do ano de 2025, em termos de crescimento, a gente está animado, a gente acredita muito no Brasil, 90% da receita do grupo ela vem do mercado nacional, então estamos animados para o ano. E em relação a margens, a gente segue muito animado, a gente teve um ano de 2024 com margens um pouco pressionadas em função da fusão, com várias despesas one-off, despesas que não vão se repetir, despesas não operacionais em muitos momentos, e que não vão acontecer de forma recorrente em 2025. Isso nos dá uma base de comparação um pouco mais fácil, então a gente está bastante animado com o ano de 2025 aqui em relação tanto à performance de vendas como à performance de EBITDA e de lucro líquido.
Perfeito. Rafael Sacchetti, CFO do Asas, muitíssimo obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigada para vocês também.